as principais tendências para engenharia de dados nos próximos 3 a 4 anos. Eu encontrei esse artigo desse site que tem alguns serviços e ferramentas na área de dados, mas eu encontrei esse artigo que fala sobre as 10 principais tendências para a engenharia de dados de 2025 até 2028. Eu vou traduzir aqui para a gente, para facilitar um pouco a visualização. Mas esse artigo, esse post aqui no blog deles, mostra um pouquinho do crescimento do volume de dados em zettabytes no decorrer dos últimos 15 anos. Então, desde 2010 até 2025, ele mostra como cresceu o volume de dados que a gente gera na internet ao longo dos últimos anos. E é muito louco, porque a gente consegue ver que o crescimento é quase que exponencial. Se a gente começar a traçar uma reta aqui, a gente vai ver que ele está tendendo a uma exponencial. Então ele não tem só um crescimento linear, não é só uma linha. É um crescimento que cresce, naquele formato de taco de golfe que algumas pessoas falam, mas é o crescimento exponencial. E bom, o que que acontece, né, para esse crescimento? Volume, principalmente a quantidade de volume, e mais pessoas utilizando a internet, mais empresas entrando cada vez mais. Tipo, hoje em dia são poucas as empresas que ainda não estão na internet. Geralmente uma empresa extremamente pequena que ainda não está, mas empresas médias para cima, todas já estão. Então, o volume de dados que a gente gera em cada dia, em cada ano, é cada vez maior. E bom, aqui nesse post ele fala algumas ferramentas, algumas coisas que a gente já conhece, tá? De tecnologias, de dados, enfim. Mas ele traz 10 tendências que vão estar cada vez mais frequente, cada vez mais em alta na área de engenharia de dados. Bom, para começar, ele fala muito de processamento de dados em tempo real. E eu acho que isso não é só uma tendência para o futuro, mas isso é uma coisa que está acontecendo já mas que alguns anos atrás não era tão frequente, que é a gente coletar e processar dados em tempo real. E o porquê disso? Porque há pouco tempo atrás, as empresas só se preocupavam em coletar o dado e processar ele e começar a analisar daqui 1, 2 dias, algumas semanas, talvez até meses depois de ter coletado. E agora não, agora a gente coleta o dado e já quer ter uma análise em cima desse dado, já quer ter algum insight, já quer ter alguma solução em cima do dado que a gente acabou de coletar. E esse dado pode ser ali alguma informação que está vindo de rede social, informações financeiras. Então, conhecer ferramentas para trabalhar com dado em tempo real é muito importante, está cada vez mais necessária para que a gente consiga evoluir nessa área, para que a gente consiga ter entregas cada vez mais eficientes. E não só eficiente de velocidade, mas eficiente de qualidade e acurácia e credibilidade em cima das informações que a gente está trabalhando. Outro ponto que eu acho que casa muito com isso, mas já está há um certo tempo, é a questão da engenharia de dados na nuvem, mas aqui ele ressalta a palavra nativa, porque até então tinha muitas empresas que tinham ali a nuvem, mas que processavam alguma coisa localmente, que tinha algum processo ainda meio manual ou local. E isso não vou dizer que é ruim, mas isso tira um pouco dessa velocidade que a gente está precisando cada vez mais. Então, estar na nuvem, estar conectado com essas fontes de dados em tempos reais, estar conectado com modelos de IA que vão fazer análise desses dados, ou até mesmo algum serviço ou algum aplicativo, é necessariamente ele está nativo com a nuvem, ou seja, ele está conectado com a nuvem o tempo inteiro, com outras ferramentas, talvez até internet das coisas, o IoT, né? Mas também está conectado com todos os dispositivos e fontes possíveis. E isso só é possível se ele estiver nativo na nuvem. Então, desenvolver já na nuvem, pensando em custo-benefício, facilidade de uso, escalabilidade e todas essas vantagens, é muito importante. Um terceiro ponto, que é a questão de integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina, eu acho que aqui vale ressaltar que sim, é a tendência. Nos últimos anos a gente viu aí, nos últimos 2, 3 anos a gente viu que as empresas estão cada vez mais se adaptando a utilizar a inteligência artificial e tudo mais. Só que aqui eu diria que tentar fugir um pouco do que algumas startups fazem, que seria
pegar uma API do ChatGPT, do OpenAI e conectar com os dados. Eu acho que isso é uma solução um pouco preguiçosa e uma solução um pouco rasa do que a gente realmente pode fazer com inteligência artificial, que seria desenvolver modelos próprios, utilizar modelos open source para resolver problemas pontuais e não só conectar numa API do OpenAI para dizer que tem, mas sim analisar e ver qual que é a necessidade de usar a IA dentro da empresa. E eu vou confirmar que sim, provavelmente tem alguma coisa que precisa de inteligência artificial, mas precisa ser muito bem pensado, muito bem analisado. Então aqui, como engenheiro de dados, a gente vai pensar em como coletar esses dados e como arquitetar para um cientista conseguir trabalhar ali em cima. Mas no final do dia a gente vai acabar utilizando e vai acabar ajudando muito os cientistas e outras áreas a conectarem os dados porque é a gente que tem o domínio ali de como o dado entra e como a gente processa isso. Outro ponto que eu acho que está crescendo cada vez mais e eu já vejo muita vaga disso é de DataOps e MLOps. MLOps não é muito o que eu foco, assim, por ser engenharia de dados, mas MLOps eu vejo muito de machine learning focando nessa parte de ops, de esteiras de desenvolvimento e tudo mais. Mas o DataOps eu vejo uma crescente bem forte, realmente no último ano para cá. Talvez um pouquinho antes, mas no último ano para cá eu vi disparado assim vagas na área de DataOps. E bom, vagas de DataOps é basicamente a junção ali de DevOps com engenharia de dados, aonde vai ter todo o processo que um DevOps já faz, que seria a parte de esteira de desenvolvimento, a parte de garantir que o desenvolvimento como um todo está funcionando, que o produto dado, o produto, o serviço que a empresa tem, como tecnologia está desenvolvendo e vai desenvolver bem. Então, esses conceitos de DevOps aplicando para a parte de data, de machine learning, está cada vez mais crescente e não tem mais volta. Daqui para frente vai ser o foco e vai ser meio que o futuro da nossa área. O ponto 5 ele fala de governança e privacidade. Eu acho que isso nem tem como negar que é uma tendência, porque já era importante no passado, é importante hoje e vai ser cada vez mais importante por questões de legislação, por questão de privacidade de dados, por questões de segurança mesmo dos dados que a empresa detém. Mas cada vez mais a gente vai ter que se atentar a isso, se atentar às leis, se atentar aos processos e garantir que os dados estão seguros, porque quanto mais volume de dados, mais brechas podem ter. Então, se atentar a isso é muito importante, vai ser cada vez mais importante e é um trabalho extremamente crucial que não depende só da tecnologia, mas sim de processos bem definidos, pessoas bem treinadas e é, todo esse ecossistema de garantir a segurança e garantir que você tem os dados sob o controle da empresa. Engenharia de dados sem servidor, na verdade a tradução ficou um pouquinho ruim aqui, mas é engenharia de dados serverless, que é basicamente estar na nuvem, mas trabalhar com arquitetura serverless. A AWS tem uma ferramenta serverless, que é o Lambda, que é uma ferramenta muito, muito boa, que basicamente você roda todo o seu código sem necessidade de você arquitetar e organizar uma máquina na nuvem, alguma coisa do tipo. Você roda e essa Lambda, esse serverless, vai ser responsável por garantir que você vai ter a quantidade de poder computacional que você precisa. Então ele vai ser escalável, ele vai ser ajustado dependendo do volume de informação que está entrando. Isso é muito bom porque a gente pode processar ali, gigas em um dia, zettabytes, petabytes num dia, que ele vai ter um ajuste legal. Obviamente, né, se a gente tiver um volume gigante, a gente precisa fazer alguns ajustes, mas a gente consegue controlar isso muito mais fácil do que fosse só uma máquina virtual, só uma máquina na nuvem. Então, trabalhar com serverless é muito, muito legal e está cada vez mais em alta por isso, por a gente não precisar focar tanto na arquitetura e não precisar se preocupar tanto com uma máquina suportar ou não o nosso processamento. Evolução dos data lakes, e aqui eu adiciono um ponto, tá? Que eu acho que ele não falou, mas eu adiciono um ponto de lake houses, que é uma mistura de data lake com data warehouse, que o lake house é basicamente o que o Databricks está fazendo, que é pegar ali um ambiente onde
entre muitas aspas, tá? A gente joga os dados brutos, faz o processamento, já cria uma camada usável desses dados, só que o data lake seria só os dados organizados, os dados brutos num canto. O lake house seria os dados organizados e já pronto para serem utilizados para uma análise, para um modelo estatístico, alguma coisa do tipo. Então, trabalhar com lake house e essa evolução dos data lakes também é bem importante, porque a gente consegue ir além do que a gente já faz hoje, que é construir camadas de data lake, depois modelar os dados e passar para um data warehouse, e depois para um data mart, para alguma coisa do tipo. A gente consegue consolidar tudo num lugar só, mantendo a organização, mas também mantendo a velocidade e a qualidade desses dados e a garantia que o dado não vai ter sofrido muitas alterações até o final. A não ser as alterações que a gente queira, né, de qualidade, enfim. Mas garantir que o dado está íntegro e garantir que ele vai se manter por um bom tempo é um ponto extremamente importante dessa questão de evolução do data lakes, mas também de evolução da nossa arquitetura de dados como um todo. Big Data e IoT, eu já mencionei um pouquinho de internet das coisas ali em cima, mas cada vez mais, e isso não é tendência desse ano, mas dos 10 últimos anos, a gente está vendo aparelhos conectados, como sensores, e outros dispositivos que conseguem coletar dados ao tempo todo, e independente de ser um computador, ele tem algum dispositivo, seja uma câmera, seja um sensor, seja alguma outra coisa que esteja conectado à internet e esteja visualizando o ambiente real e transformando isso em dado. É, Isso faz com que a gente precise focar nisso, porque a quantidade de dados, como a gente já viu aqui em cima, aumenta cada vez mais. Isso se dá realmente por mais gente utilizando a internet, mas mais empresas utilizando, mas também por mais dispositivos conectados à internet utilizando isso. Então, o volume de dado aumenta, o Big Data está cada vez mais presente, e a gente consegue ver isso, que o armazenamento, o processamento e a análise disso é um desafio cada vez maior. Então, processar isso em tempo real, como a gente viu ali em cima, processar isso num lugar organizado, num lugar que seja eficiente também, é muito importante. Aqui, malhas de dados, e já passando por último também, qualidade de dados e integridade, isso trabalha meio que junto, mas a gente garantir que os nossos dados eles não estão presos num lugar só, mas eles estão fluindo dentro do nosso lake, dentro de um ambiente não necessariamente centralizado, mas que a gente consiga ter pontos acessíveis desses dados e também pontos de coletas diversos. Isso compõe a malha de dados e isso também traz o desafio de garantir essa qualidade, traz o desafio de garantir a integridade desses dados, porque a gente cada vez mais vai ter que garantir que o que entra não é informação duplicada ou informação falsa ou até mesmo informação corrompida ou alguma coisa do tipo. Então esses pontos aqui todos acabam casando com o que a gente já viu antes. Qualidade, governança, segurança, integridade, disponibilidade. Isso a gente converge muito para os Vs do Big Data. Isso aqui é um ponto bem interessante, que tudo que a gente viu até agora converge para basicamente os 5 Vs do Big Data, que seria volume, ou seja, um volume grande de dados, velocidade, a gente coletar eles o mais rápido possível e analisar o mais rápido possível, variedade, a gente saber que os dados estão em diversos formatos e diversas fontes, veracidade, garantir que tá tudo, que é tudo verídico, que o dado é real, que a informação que a gente tem é confiável, e o valor, ou seja, garantir que esse dado ele vai entregar um valor para a empresa, seja um valor financeiro no final de toda a esteira, mas também um valor de confiabilidade e que garantir que o fluxo da empresa, do processo que a gente tem ali, está válido. Então, novamente, todo isso daqui é só um reflexo do que a gente vê caminhando e que a gente vê evoluindo nos últimos anos, mas que cada vez mais vai tender a um patamar mais elevado. Ano que vem a gente vai ter muito mais dado do que a gente tem hoje. No próximo ano, cada vez mais.
Então, essa é a previsão aqui que esse site trouxe para 2025 até 28. Mas eu diria que dá para chegar nessa conclusão sem precisar disso daqui, porque a gente vê o crescimento e vê cada vez mais volumes de dados sendo necessários e sendo produzidos ao longo do tempo. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre engenharia de dados, tem interesse sobre aprender mais sobre essa área, a gente tem aqui o nosso curso que envolve fundamentos de arquitetura, de engenharia de dados, de sistemas operacionais, virtualização com Docker, Python, o Databricks, que é muito legal para a gente trabalhar ali com Lakehouse, que eu mencionei, o Airflow, o SQL, enfim, e vai entrar muitos novos cursos ainda no decorrer do ano. Então, quem tiver interesse, é só assinar aqui o plano mensal ou pegar o valor vitalício, que inclusive está em promoção nessas últimas semanas. E eu acho que vou deixar por mais um tempo. É um valor bem legal aqui para quem quer começar na área e não quer investir muito. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado ali do conteúdo e quem tiver interesse é só acessar o learn.dalengineer.help. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e até os próximos vídeos.